Bom dia, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre como o nosso corpo é organizado. Então, vocês se lembram que na aula passada nós falamos sobre o sistema digestório, que é o sistema responsável por digerir o que nós comemos e pela absorção dos nutrientes. Mas o nosso corpo é formado por vários outros sistemas, como, por exemplo, o sistema esquelético, o sistema muscular, o sistema cardiovascular, o sistema nervoso e vários outros sistemas. E esses sistemas agem juntos para manter o nosso corpo funcionando. E cada sistema é formado por órgãos. Então, vamos usar como exemplo o sistema digestório, que é o que vocês já conhecem. Ele é formado por vários órgãos, pela boca, com a língua, os dentes, pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Aqui no fim do intestino grosso tem o reto e o ânus. E todos esses órgãos formam o sistema digestório. E os outros sistemas também são formados por órgãos. E os órgãos são formados por tecidos. Eu vou explicar o que é isso. Então, aqui nós temos o nosso sistema digestório e eu peguei um órgão, que é o estômago, para a gente olhar bem de pertinho. Aqui é bem um pedacinho da parede do estômago. Aqui é como se tivesse cortado e chegado bem pertinho para a gente enxergar como que é. E a gente consegue ver 3 camadas diferentes. E cada uma dessas camadas a gente chama de tecido. Então, a gente tem essa primeira camadinha aqui, que é a camada do tecido epitelial. Essa outra camada do meio é a camada do tecido conjuntivo. E essa camada aqui de baixo é a camada do tecido muscular. Então, esses tecidos vão formar um órgão, que é o estômago. E todos os órgãos são formados por tecidos. E os tecidos são formados por células. Células são as partes menorzinhas do nosso corpo. Então, esse aqui, ó, é aquele tecido epitelial que tem aqui, ó. Então, é esse tecido aqui. E esse tecido aqui de baixo é o tecido muscular, que é esse aqui. Então, estão vendo que tem vários pedacinhos aqui nesse tecido epitelial? É o tecido... Esses pedacinhos são as células. Ó, essa aqui é como se eu tivesse pegado um desses pedacinhos e deixado maior, é uma célula. E aqui embaixo também, a gente não vê vários pedacinhos? Também são células. Aqui eu peguei esse pedacinho aqui e aumentei, é uma célula. E o nosso corpo possui várias células diferentes e elas são bem pequenininhas, a gente não consegue enxergar com o olho, precisa de um microscópio para enxergar. Então, aqui são outros exemplos de outros tipos de células. Essa imagem tem no livro de vocês, então vocês olhem lá, leiam tudo certinho. Então, são células diferentes. A gente pode pensar as células como essas pecinhas de Lego. São pecinhas diferentes, com formatos diferentes, e que a gente pode usar para montar várias outras coisas. Então, pensem no nosso corpo como um monte de pecinhas de Lego, que são as células, formando órgãos, tecidos, formando o nosso corpo todo. Então, vamos pensar nos níveis de organização do nosso corpo, que é isso que eu acabei de falar, só que é um outro jeito de dizer. Então, o nosso corpo tem a célula, que é a menor parte, a parte mais pequenininha do nosso corpo. Essas células se juntam para formar os tecidos, que são aquelas camadas dos órgãos. Então, esses tecidos vão se juntando e formando os órgãos. Então, aqui nós temos um órgão. E vários órgãos juntos formam um sistema que fazem alguma função. Aqui o exemplo é o sistema digestório, que a função é digerir os alimentos e absorver os nutrientes. E todos os sistemas juntos formam o organismo, que é o corpo da pessoa. Então, é célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Isso a gente começou do menor para o maior, né? A célula que é o menorzinho e a gente foi aumentando. Mas a gente pode fazer o contrário. Ó, o organismo é formado por vários sistemas. Um sistema é formado por órgãos. Os órgãos são formados por tecidos e os tecidos formados por célula. Agora eu comecei do maior para o menor. Então vamos ver isso de novo, né? Então, os níveis de organização começando do menor para o maior.
Qual que é a menor parte do nosso corpo? A célula. Então, a gente começa pela célula. Então, a célula forma os tecidos formam os órgãos formam os sistemas e os sistemas formam o nosso organismo, que é o nosso corpo. Só que a gente também pode pensar do maior para o menor. Desses aqui, ó, qual que é o maior? O organismo, que é o corpo todo. Então, a gente começa por organismo. O organismo é formado por sistemas. Os sistemas são formados por órgãos. E os órgãos são formados por tecidos. E os tecidos formados por células. Vocês se lembram que na aula passada eu falei que depois que o intestino delgado absorvia os nutrientes, o sangue levava esses nutrientes para todas as partes do nosso corpo? Então, essas partes são as células. Então, o sangue vai levar esses nutrientes para cada célula que existe no nosso corpo. São muitas células. E ele vai levar os nutrientes e também vai levar o gás oxigênio, que as nossas células também precisam para viver. Então, olha aqui esse GIF, né? É uma imagem de uma célula com vários formatos. Então, a célula pode ter vários formatos diferentes, tamanhos, cores. Agora, eu vou resumir tudo que a gente falou aqui. Então, o nosso corpo é formado por vários sistemas. Os sistemas agem juntos para manter o nosso corpo funcionando. Os sistemas são formados por órgãos. Os órgãos são formados por tecidos. Os tecidos são formados por células. As células são as menores partes vivas do nosso corpo. E as células precisam de nutrientes e do gás oxigênio para viver. Esse resuminho eu vou mandar para vocês copiarem no caderno. Então, é isso que nós tínhamos para estudar hoje. Vocês vão ler o livro com bastante atenção, fazer as atividades e não esqueçam de me mandar as fotos. Tchau!